Vamos dar seguimento ao estudo da carta de 2 Coríntios, continuando, né, do capítulo 2, a partir do versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. Esse trecho que vai do versículo 5 até o versículo 11, a gente vai ter um modelo de disciplina em Paulo. Ele vai dar para a gente qual o fim da disciplina, qual o caminho da disciplina, quais os passos da disciplina. E aí eu entendo que a disciplina que serve tanto na igreja, né, quanto a disciplina que a gente aplica aos filhos, enfim, qualquer tipo de condução ao arrependimento. E a gente vai ver esse equilíbrio que Paulo vai conduzir essa disciplina. Então, ele quando fala que se um de vocês tem causado tristeza, ele está se referindo, lembrando que esse estudo é todo baseado no comentário de Calvino sobre 2 Coríntios, ele está se referindo ao homem lá de 1 Coríntios 5, que vinha tendo relações incestuosas com a sua madrasta, era de conhecimento da igreja, e a igreja não se posicionava. E Paulo mandou a carta advertindo sobre isso, né? Falando que procedimento a igreja tinha que ter. E ele foi duro, dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 5, ele vai dizer, olha, essa pessoa tem que ser tirada da comunhão da igreja, essa pessoa tem que ser tratada, ela tem que ser advertida, ela tem que abandonar esse pecado. Ela não pode continuar se conduzindo dessa forma, e vocês sabendo, a igreja não pode permitir isso, né? Então ele fala que essa tristeza que essa conduta dessa pessoa tinha trazido, não tinha trazido somente a ele, mas a alguns da igreja também, que ele vai dizer depois que ele acredita ser a maior parte. Lembrando que há uma divisão nessa igreja, né? Então Paulo vai dizer, olha, eu não quero ser severo demais para com vocês, mas eu acredito que não fui só eu que fiquei triste com essa situação, angustiado com essa situação. Aí ele segue. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Opa, ele escreveu aquela carta, ele orientou que tipo de postura os líderes da igreja tinham que ter com aquela pessoa. E depois, então, ele diz que houve correspondência da igreja. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. A igreja correspondeu. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Há uma tristeza, sim, que tem uma tristeza que acompanha o arrependimento, claro que tem. O pecador, enquanto ele está ali transgredindo, né, num ato específico, eu estou falando, não estou falando da natureza pecaminosa, mas na prática do pecado, a partir do momento, o pecado conduz a uma dureza de coração, o pecado conduz a uma cegueira, a uma fraqueza. Então, a partir do momento que ele é advertido, a partir do momento que ele enxerga, por isso a dureza é o caminho primeiro, né? Então, essa primeira confrontação para abandono do pecado, ela é necessária. Todos os meios que se pode usar legítimos para que o pecador veja o erro e abra a mão deles, largue dele, se arrependa, devem ser usados. Paulo fala ali em 1 Coríntios que se inclusive ele tiver que ser entregue a Satanás, que seja. E aí parece uma coisa, né? Caramba, então quer dizer, Paulo está desistindo dessa pessoa, Paulo está condenando, né? Ele está tendo um juízo condenatório. E não, ele está tendo a confrontação necessária para que um pecador abandone seu pecado. Não é fácil abandonar pecado. A carne é muito inclinada, muito apegada, e se não há essa confrontação inicial, não há abandono. Só que ele vai dizer que é hora de perdoar e consolar. Para Paulo dizer isso é porque, obviamente, ele recebeu notícias de que havia tido arrependimento. E aí ele fala, olha, o objetivo não é esmagar a pessoa, destruir a pessoa, entregar ele a excessiva tristeza. A gente quer uma tristeza que acompanhe sim o arrependimento, mas não que destrua. Agora é hora de perdoar e consolar.
Versículo 8: portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Agora é hora de outra coisa. Agora é hora de falar para ele que o que passou, passou. Que aquilo que ele cometeu de erro e abandonou foi apagado. Não é mais para você continuar apontando o dedo, né? Então, aquela. Até estava ouvindo. Foi um trecho de uma pregação que uma amiga me mostrou. E a pastora falava, se eu não me engano, a pastora Helena Raquel, mas não tenho certeza. E ela falava exatamente isso, né? Você abandona o pecado, Deus restaura a sua vida, mas a pessoa fala, ia lá, tá trabalhando no Ministério de Família, mas era adúltero. Ia lá, é, é contador, mas antes roubava. As pessoas não esquecem, né, os pecados antigos. E Paulo aqui está dizendo, agora é hora de reafirmar o amor. O que passou, passou. Vocês não confiam no poder do Espírito de regeneração, né? E, bom, vamos lá, versículo 9. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Além da instrução para a conduta, naquele caso de disciplina, Paulo queria ver a obediência da igreja, né? Se eles iam ouvir, ler e corresponder. E a igreja correspondeu. E aí ele vai dizer, olha, a gente está em unidade, houve uma sintonia, houve uma correspondência, eu orientei como líder e fundador dessa igreja uma postura que vocês não estavam tendo, que é trazer danos à igreja, e vocês corresponderam. E ele vai dizer, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as nossas intenções. Havia um erro na igreja, eu orientei a conduta para lidar com esse erro, vocês corresponderam, houve arrependimento, vocês perdoaram, eu perdoo, porque há a sintonia, houve confirmação de sintonia entre nós. A despeito de alguma divisão na igreja, a maioria se conduziu da forma correta. E por que Paulo está preocupado com isso? Porque, e aí sim vem o equilíbrio da disciplina. Aí vem o cuidado que Calvino chama atenção. O zelo que a gente tem que ter quando disciplina. Calvino vai dizer que entregar alguém à excessiva tristeza, além de ser crueldade, faz com que a gente, ao invés de trabalhar para o reino, a gente trabalhe para Satanás. Porque é Satanás quem tira a paz, é Satanás quem acusa, é Satanás que destrói. A intenção da disciplina cristã não é a destruição, é ganhar a pessoa, é fazer com que a pessoa ande por caminhos que antes ela não andava, né? Que ela saia desse patamar de erro, desse patamar de fraqueza e se fortaleça e saiba que pode sim vencer o pecado, que o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. Ela tem sim poder no Espírito Santo para vencer qualquer pecado, abandonar qualquer pecado. E isso promove o erro. Isso promove o reino. A restauração promove o reino. A restauração mostra o poder do Espírito. Agora, a acusação é coisa de Satanás. E Paulo então chama a atenção para isso, né? E é um cuidado, um zelo, um equilíbrio, um caminho que ele aponta para a gente na disciplina. E aí ele segue, versículo 12, para a gente terminar o capítulo 2. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Esse assunto angustiava Paulo de tal forma, que assunto? As condições da igreja de Coríntios, né? Angustiava ele de tal forma que ele encontrou uma porta aberta em Troade. Ele encontrou um solo favorável à pregação do evangelho e não teve paz. Ele precisava encontrar Tito para receber notícias da igreja de Coríntios. Então, Paulo se angustia com a situação da igreja. E eu fiquei pensando, caramba, até que ponto a gente se angustia assim com a situação da igreja, com a situação de alguém que precisa de conserto, que precisa de disciplina, que precisa de restauração, até onde a gente caminha, até onde a gente vai. E isso falou muito comigo, da gente não desistir, da gente perseverar,
porque quando houver restauração, haverá proclamação do reino, do poder de Deus, né? E aí ele vai dizer, mas, graças a Deus, apesar disso tudo, apesar dessa angústia, apesar de toda essa situação, ele dá graças a Deus, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Tem uma versão, que é a que eu prefiro e é a que Calvino vai usar, que diz que ele nos conduz em triunfo. E aí Calvino vai mostrar pra gente o que é esse triunfo, que é um paralelo que Paulo está fazendo. A gente não pode jamais esquecer o contexto histórico da carta, de dominação romana, uma cidade grega com dominação romana. E aí ele vai falar do triunfo, né? Esse termo é bem conhecido, com que o exército romano voltava de suas guerras ostentando sua vitória. Então vinha o general em seu cavalo, trazendo seus escravos, os despojos da guerra, e aquela procissão de ostentação de poder do exército romano. Fomos, as guerras, né, as batalhas duravam anos, e quando o exército voltava vitorioso, havia uma ostentação dessa vitória, porque isso era manifestação de poder. Então Paulo vai dizer, olha, apesar de toda essa angústia, apesar de todas essas questões de sofrimento que eu já falei anteriormente, pode parecer que somos, né, estamos derrotados, mas não. Deus sempre nos conduz em triunfo. Eu luto debaixo da bandeira de Deus, tendo Cristo como general. Sempre há triunfo. Ele vai dizer, ó, conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A graça de Deus estava sendo espalhada nos lugares onde Paulo pregava o evangelho. Havia um incenso que acompanhava os cortejos romanos, né? Esses momentos de ostentação do poder do exército romano. E ele fala, o nosso cheiro não é como aquele. O nosso cheiro é a fragrância da graça de Cristo, de Deus, que manifesta em Cristo a salvação, a vitória. Ele tem nos conduzido em triunfo. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. O Evangelho, ele tem um propósito de salvação. A gente vai até ver no capítulo 3, Calvino vai desenvolver um pouco mais isso, então não vou entrar aqui tanto em detalhe. Mas o Evangelho tem propósito de salvação. Condenado o mundo já está. Então, quando o Evangelho é pregado, quando Cristo é proclamado, existe uma fragrância. Existe uma fragrância, existe um cheiro. E que Paulo vai dizer que é cheiro de vida ou de morte. Ele segue aqui falando, ó. Para este somos cheiro de morte. Estes quem? Os que estão sendo salvos. E para aqueles... para estes somos cheiros de morte, desculpa, para os que estão perecendo, claramente, desculpa. Para aqueles, fragrância de vida, para os que estão sendo salvos. Então, quando Cristo é proclamado, e aí Calvino faz uma afirmação do poder do Evangelho lindíssima, quando ele vai dizer que o Evangelho nunca é envergonhado. Ele vai cumprir sempre o seu propósito. Quando ele é pregado e manifesta salvação, manifesta vida, ele cumpriu o seu propósito de salvar. Quando ele é rejeitado, ele não é envergonhado de jeito nenhum, porque ele vai manifestar o juízo de Deus sobre o pecado, que é a morte. Então o Evangelho nunca é envergonhado, e aí a gente tem que remeter àquela imagem da cruz. Cristo sendo pregado ali na cruz, o ponto alto da nossa justificação é Cristo derramando seu sangue, é Ele tomando o nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, é Ele levando sobre si a punição que era nossa, que é nossa, enquanto não nos reconciliamos com Deus em Cristo. Então é Ele levando sobre si, é Ele abrindo um caminho em direção a Deus. Aquela proclamação ali pode ser vergonhosa para os judeus, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas em nada ela é diminuída por esses sentimentos. E aí a gente tem dois ladrões, né? Uma direita e uma esquerda. Para um, aquela proclamação do Evangelho, Cristo na cruz, foi cheiro de vida. Para outro, foi cheiro de morte, que não aceitou. Mas não houve em nenhum momento diminuição da proclamação do Evangelho.
Para o que aceitou, naquele dia mesmo, ele esteve com Cristo no paraíso. Para o que rejeitou, ele continuou na mesma condição condenatória. Então o Evangelho nunca é envergonhado. O poder do Evangelho ele se manifesta para a salvação. Quando ele é rejeitado, a condenação é o juízo de Deus, é a justiça de Deus, é o que todos nós merecemos como salário do pecado. E eu achei isso de uma grandeza, porque às vezes a gente, quando prega o Evangelho, quando a gente testemunha sobre Deus, sobre Cristo, e ele é rejeitado, a gente se sente diminuído. A gente pode até se sentir diminuído, rejeitado, mas a gente tem que ter em mente que o Evangelho não, ele cumpriu o seu propósito. Ele sempre cumpre o propósito dele. E aí ele vai terminar dizendo, mas quem está capacitado para tanto? Coisa grandiosa, né? Espalhar a fragrância de Cristo, ser cheiro de vida e de morte. Por um lado, se nos chama a humildade, aqui Paulo está querendo dizer o seguinte, será que todas essas pessoas da igreja aí que se dizem mestres são capazes de espalhar essa fragrância? Por que a gente pode dizer que ele está chamando para ele uma responsabilidade pelo que vem depois? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Ele vai contrapor a quem não tem, quem não é capacitado para tanto. Quem não é capacitado para tanto? Ele não está falando aqui de heresia, mas ele está falando de pessoas que adulteram o evangelho. Calvino usa a metáfora do vinho misturado em água. Então há uma adulteração, um evangelho que é feito para agradar homens, um evangelho que não é pregado com sinceridade, um evangelho que não é pregado com poder. Então ele vai falar, olha, nós não negociamos a palavra de Deus. Nós falamos aquilo que Deus nos comissionou como homens enviados por Deus. E isso faz toda a diferença para que o bom perfume de Cristo seja exalado, para salvação ou para condenação. Para salvação, em primeiro lugar, é a gloriosa mensagem do Evangelho. E, para condenação, a justiça de Deus sendo também manifesta.